O Senhor Jesus falou que contra a igreja as portas do inferno não prevaleceriam. Porém, hoje nós vemos que muitos distorcem a palavra de Deus, retendo apenas aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada. E aquilo que não lhe agrada, eles nem se atentam, eles desconsideram. Por quê? Porque não interessa a eles. Mas aquilo que lhe agrada, eles distorcem. Então, por isso que hoje nós vemos muitas vezes as portas do inferno prevalecendo contra muitos ministérios humanos. Igreja A, Igreja B, Igreja C. Mas a Igreja do Senhor está mais viva do que nunca. Então eu vou ler um texto aqui que é muito interessante, que hoje muitos demonizam, muito criticam, mas é interessante. Olha. Lucas capítulo 3, versículo 18 ao 20, diz assim: João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou pôr João na cadeia. Então aqui nós vemos João Batista, um homem que a palavra do Senhor diz que ele era um profeta de Deus e ele foi um anjo enviado adiante do Senhor Jesus para preparar o caminho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ainda diz que homem nascido de mulher nunca houve um igual a João Batista. Ou seja, era um homem de valor, um homem estimado, um verdadeiro servo de Deus. Mas ele não deixou de repreender Herodes só porque ele era um governador. E já hoje nós vemos muitos usando a palavra para distorcer e dizer: não, nós devemos orar pelas autoridades. Ninguém pode criticar político nenhum. Ou seja, o povo, além do sistema blindar os corruptos, muitos que se dizem cristãos, eles também blindam. Não, isso aí é coisa do demônio e cristão nenhum pode se envolver com isso. Não, não. A gente tem que orar por eles. Amém. Tem que orar pelas autoridades, porque a Bíblia ensina. Mas quando necessitar de uma repreensão, nós não só podemos, mas devemos repreender. Interessante aqui que a gente sempre ouve falar que João foi morto porque repreendeu Herodes por estar em adultério, né, com a mulher do próprio irmão. Mas já aqui Lucas fala, e também porque ele tinha muitas coisas más. Ele tinha feito muitas outras coisas más. Então provavelmente aqui tinha corrupção, tinha roubo, tinha muitas coisas no governo, pecado. Mas João Batista foi lá e repreendeu. E por conta disso ele pagou com a própria vida. E nós não vemos em momento algum o Senhor Jesus dizer: não, João, isso aí é político, não se envolva com isso não, rapaz, deixa isso pra lá. Ore por eles, não, não, não. Por quê? Porque João estava fazendo o que era certo. Mas hoje, quando nós falamos assim, hein, de algum político que alguém ouve: não, você, isso aí é coisa do demônio, rapaz. Não, a Bíblia diz que política é do diabo. Aí eu pergunto: aonde que a Bíblia diz isso? Me mostre. Não mostra. São apenas achismos. Ah, porque eu penso assim. Então é muito triste. Por isso que nós olhamos para muitos ministérios A, B ou C e a gente vê as portas do inferno prevalecendo. Porque quando um líder prega essas coisas, ela se torna a igreja fraca, torna a igreja ignorante, tira toda a sabedoria que a igreja tem. A igreja burra, vou dizer assim. E aí todo mundo acha que tudo é pecado, que tudo é errado, que isso não pode, que aquilo não pode. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Eu creio que as pessoas que demonizam tudo, que falam: isso não pode opinar sobre isso, é porque elas não estão dispostas a pagar o preço que João pagou. Porque João foi morto, olha, decapitado por causa disso. Ele não foi preso porque estava pregando de amor, porque estava pregando sobre o reino de Deus, assim, como Jesus pregava. Mas ele confrontou um governador. E por conta disso ele foi morto. E talvez muitos não querem confrontar hoje porque eles não estão dispostos a pagar o preço. Porque eles sabem que no mundo em que vivemos, no país em que vivemos, vai vir a perseguição, vai vir um processo, pode vir uma prisão. Aí eles, para se livrar desse problema, não pode se envolver com isso não. Agora, com que critério eles fazem isso? Com seus achismos. Claro que eu não estou aqui dizendo que pregar a verdade é confrontar os governadores, não. Mas é que cada um tem um papel. Um vai ser um pregador de rua, outro vai ser um missionário, outro vai ser um pastor que prega mais dentro da igreja. Um vai ser um que prega sobre o amor, outro vai ser o que repreende o pecado. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a política, confrontar políticos, não é algo demoníaco, como muitos dizem. Jesus pregava sobre o amor, sobre o reino de Deus. Ele também pregava sobre arrependimento, chamava o povo de hipócritas que precisava se arrepender, chamava os fariseus de filhos do diabo. Mas ele pregava. João Batista também pregava o amor, pregava o arrependimento, batizava. Mas eu quero dizer que ele também confrontava os falsos líderes religiosos, os governadores, como confrontou Herodes. E nessa ocasião, João Batista foi morto. Ele pregou sim sobre o amor, sobre muitas coisas. Mas João foi morto porque ele confrontou um governador. Ele errou? Ele pecou? É claro que não. Porque a própria palavra diz que João foi um anjo enviado adiante de Jesus. Então aqui eu afirmo, o que falta nessa geração de hoje é sabedoria. Porque se meditasse na palavra do Senhor, não seria enganado por esses falsos líderes. Porque a pessoa está lendo aqui: opa, rapaz, isso aqui é interessante. A pessoa se atenta a isso. Mas quando a pessoa é ignorante, ela lê aqui e passa, ela nem se importa com isso, ela nem se atenta a esses pequenos detalhes. Então, povo, abra os seus olhos, medite na palavra de Deus,
Não dê ouvido a que homens enganosos dizem, porque eles falam deles mesmos. Eles falam do que eles acham, do que eles pensam. Mas medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, porque só ela, só lá, contém a verdade. E a própria palavra do Senhor diz: medita nela dia e noite. Mas quem não medita é enganado, é levado por qualquer vento de doutrina. Que Deus abençoe a todos e que Deus tenha misericórdia de todos nós e que todos tenham um bom dia, um bom final de semana em nome de Senhor Jesus. Amém.